E hoje eu estou aqui na casa da Sâmia, que é uma cliente super querida, que eu ajudei, eu a conheci na verdade no ano passado, foi isso, né, Sâmia? Foi. E esse ano nós concretizamos a venda da casa deles aqui em Lakeland. A nossa conversa vai ser super gostosa, já está sendo, porque já começou com um café delicioso, cheiroso, bom, quentinho. Mas, Sâmia, nesse primeiro vídeo, na verdade, eu quero fazer com você aquela retrospectiva, porque eu já sei quem é a Sâmia, eu já conversei tanto com você, a gente já fez vários encontros online e também presenciais, né? Verdade. Mas então, comenta comigo, quem é você, da onde você vem, como é a sua família, Certo. enfim. Primeiro, obrigada, Patrícia, é um prazer enorme poder contribuir com você e com as pessoas que estão assistindo e se preparando para essa mudança tão importante, né? Bom, eu preciso falar a idade? Não, isso fica a teu critério, não tem problema se você quiser. Então, eu tenho 46 anos, eu sou farmacêutica, né? E eu trabalho numa empresa, numa indústria farmacêutica, uma multinacional, que é americana. Então, eu trabalho nessa empresa faz 22 anos. Então, desde quando eu entrei, eu acho que eu já tinha esse sonho de vir morar nos Estados Unidos. Na verdade, eu tinha isso, acho que desde quando eu era criança, vendo todo mundo vir passar as férias, e eu acho que a gente não ter essa oportunidade, aquilo vai criando em você, né, a curiosidade de conhecer esse país que todo mundo fala tão bem, né? E aí, nessa jornada, eu conheci o Lincoln, casei com ele e eu comecei a falar para ele que eu tinha esse sonho, comecei a convencê-lo disso, porque realmente é um processo, né, que precisa ser avaliado. E a gente casou, tivemos 2 filhas e esse sonho que era meu virou um sonho da família. E aí todo mundo passou a ter esse sonho, a gente veio para cá algumas vezes de férias. E aí a gente começou a construir isso juntos e como que a gente ia fazer e sempre a gente coloca muito Deus em primeiro lugar, então a gente sempre buscou, né, orientações, né, a gente sempre perguntava para Deus, é a hora certa? E quando a gente não sentia paz, a gente achava que não era o momento. Até a gente chegar em maio, que foi realmente quando aconteceu a mudança, e que várias coisas aconteceram juntas e que fez com que a gente pudesse vir morar aqui. Muito legal. E assim, antes de nós começarmos a conversar na frente da câmera, né, a Sâmia estava comenta comigo, que foi super interessante, eu achei uma graça. Ela falou, olha, nós casamos e tivemos uma festa e uma lua de mel, como é que você falou? Mais simples. E depois vocês vieram para os Estados Unidos e é aqui que você contou para ele que isso. Já tinha casado, já fazia uns 4 meses que a gente estava casado. Eu falei, então acho que agora é hora de dar notícia. E como foi para ele? Como foi esse entendimento? Porque esse é um processo super interessante, para cada família tem verdade. O seu formato. Como que foi? Então, como eu comentei com você, o Lincoln ele é descendente japonês, né? E ele já tinha tido uma experiência de imigração. Ele já tinha morado no Japão por 3, 4 anos, numa época totalmente diferente dos dias de hoje, que não tinha essa internet, não tinha YouTube. Então, quando eu falei para ele, ele falou assim... Eu primeiro deixei para dar notícia lá em Nova York. Falei, olha, tá vendo esse lugar maravilhoso, esse lugar lindo? Então, eu tenho esse sonho de vir morar aqui. E aí ele falou assim, puxa, mas assim, você tem certeza? Porque eu acho que ele foi um pouquinho pego de surpresa, acho que ele não imaginou que eu ia falar isso, né? Mas ele falou, você tem certeza? Por quê? Coisas que a gente vai ter que abrir mão de algumas coisas que a gente não vai ter aqui. Será que você está preparada? E ele me fez perguntas assim, ele é muito profundo, né? Então ele começou a fazer perguntas bem profundas, né? A gente não vai ter acesso aos nossos pais todo final de semana. Vai ser mais intenso, né? Então a gente vai se ver 2 vezes por ano, um período mais longo. Espero que minha mãe não esteja assistindo esse vídeo. E falando nos pais, né? A gente também começou a preparar os nossos pais para isso. Então quando as crianças nasceram, a minha mãe sabe, minha sogra, que eu amo também, a gente sempre passava os finais de semana com eles. A gente sempre priorizou a família, né, os pais, ficar com que eles curtissem as crianças, porque a gente sabia que a gente ia mudar. Então, e a gente sempre falava, né, a gente tem um sonho, a gente quer ir, né, e a gente foi preparando eles. Até minha mãe recentemente falou, né, falou, olha, você sempre falava, mas eu não achei que você ia de verdade. Eu achei que em algum momento você ia mudar de ideia, né. E aí essa hora é a hora que a gente se emociona, né?
Porque daí depois eu vi que eles não estavam, ela, não, você não vai, eu pensei, agora como é que eu vou falar pra ela que eu vou mesmo? Porque no final no ano passado, né, quando o visto foi aprovado, eu falei, agora eu vou precisar começar a dar notícia que não é mais um sonho, que agora tá se tornando realidade, né? E aí eles, não, minha mãe um dia, não, você não vai, vocês não vão. E aí a gente falou, mas... Daí um dia só eu e os dois, eu falei pra eles, olha, consegui a aprovação, porque várias coisas aconteceram. Certo. Aí, daqui a pouco eu conto. Tá bom. Mas quando eu falei pra minha mãe, tá tudo dando certo, né? A gente consegue nitidamente ver que é a mão de Deus, porque são coisas que não têm relação nenhuma, totalmente desconectadas e que estão acontecendo ao mesmo tempo, caminhando para que a gente vá. Então eu preciso que vocês me abençoem, porque a gente vai. Que lindo, que amor. E aí eles falaram, tá bom, filha, então a gente te abençoa, pode ir. É lógico que a gente chorou muito, que foi um momento difícil, mas foi uma conversa importante, porque eu precisava que eles me apoiassem, eu precisava que eles dissessem, então tá bom, vai. Nessa linha, você é filha única, não? Não, tenho 3 irmãos, eu tenho 2 irmãos, eu tenho uma irmã e 2 irmãos, que graças a Deus moram lá perto, meus irmãos maravilhosos, que cuidam, minha irmã trabalha na cidade que meus pais moram, então ela tá sempre por lá, né? Eles estão sempre juntos, então isso também foi algo que me deixou mais tranquila. O Lincoln também tem uma irmã, que também está sempre lá, mas ele fica um pouco mais preocupado porque ele é o único homem, né? E eles culturalmente têm um outro... Então ele fala, eu tenho a responsabilidade de cuidar. Eu tenho 3, e tenho 2 irmãos, uma irmã, e que cuidam muito. Mas ele tem só uma, ele fica um pouquinho mais preocupado. E hoje, depois que efetivamente vocês estão aqui, você já viu seus pais depois? Já, então. Aí quando eles choravam na despedida, mas eu me surpreendi muito, porque em nenhum momento eles ficavam... eles foram muito maravilhosos, né? Eles não ficavam fazendo algum tipo de chantagem. Mas agora você vai, nunca mais a gente vai ver, né? Não, graças a Deus. Meu sogro e minha sogra, eu sabia que não iriam fazer isso porque eles são japoneses, eles são mais contidos. Agora, meus pais, né? Eu imaginei que eles iam fazer isso. E eles foram maravilhosos, em nenhum momento eles fizeram esse tipo de coisa. Eu falei, fiquem tranquilos, que eu tenho cuidado dos documentos deles, né? Falei, vocês vão visitar a gente vai vir aqui, a gente está indo numa condição que permite com que a gente transite entre os 2 países, então fiquem tranquilos. Então procurei também acalmá-los, entendeu? Isso foi uma coisa importante. E aí você perguntou se eu já vi. Já vi, por causa do trabalho, eu fui para o Brasil em setembro, né? Eu falei pra eles, tô indo perto do meu aniversário, minha mãe ficou super feliz, mas eu fui sozinha, sem as crianças, né? O que eu sei que eles querem ver as crianças, né? Não sou mais eu que eles querem ver. E provavelmente em janeiro eu vou de novo. Então eu falo isso pra eles, fiquem tranquilos, daqui a pouco vai sair os documentos, porque eu tô naturalizando meu pai. Que legal! Eu tô naturalizando ele de libanês pra brasileiro e depois pra tirar o visto e o passaporte. A minha mãe já tem o visto, só que está vencido. E antes de vir, eu tirei o passaporte e o visto do meu sogro e da minha sogra. Que legal! Então, tá tudo organizado. Tá tudo caminhando para já eles virem curtir. Muito bom, muito bom. E assim, agora, quando essa transição, tá? A despedida é algo super forte, bem intenso, eu diria, né? Por quê? Porque dá uma sensação de... Agora eu tô fazendo uma linha divisória, né? Como que foi o pós, quando vocês chegaram aqui? Eu até sei a resposta, porque quando eu chego aqui não dá tempo de sentir nada, porque tá acontecendo tanta coisa. Não dá tempo. Eu acho que hoje, como você tem muito acesso, a gente tem a internet, isso muda tanto, né, Patrícia? Porque... Quando a gente pegou a chave da casa, por exemplo, que a gente estava vindo, a gente foi filmando. Até tenho que te mandar um vídeo para você curtir. A gente está chegando na nossa casa, a gente foi filmando a rua e filmou a gente chegando na casa e mandou o vídeo imediatamente. Então, assim, é quase que instantâneo. Podia ter feito uma ligação online e a gente faz direto. Vamos mostrar a casa, vamos mostrar o quintal, estamos aqui na loja, vamos mostrar, a gente faz isso, né? Então, eu acho que isso minimiza um pouco a saudade, mas eu imagino que para eles é mais difícil, acho que para quem fica é mais difícil. Porque a gente está nessa correria de cada dia fazer uma conquista e eles não, então...
Eles estão É no mais cotidiano. difícil. Mas você vai ver, assim, isso até que daqui uns anos, quando você volta, que a gente não é mais novidade, que daí todo mundo tá vivendo a sua vida de novo. Então, e é bom, a gente fica mais confortável pra gente. Porque eu não sei se você sente isso, às vezes dá um aperto, assim, né? Dá. Tipo, dá uma culpa, eu saí, fui eu que saí, eu dá. escolhi sair, né? É verdade. Então, e quando você volta e tá todo mundo vivendo a sua vida, tá com o seu cotidiano organizado e tudo certo, é ruim porque você fala, mas eu tô aqui, ninguém tá percebendo. Mas a parte boa é que eles estão vivendo. É verdade. Tudo continuou bem, nada aconteceu de ruim, sabe? verdade. Isso é bem importante. É verdade. Que legal. E agora, me conte mais. Você é casada com o Lincoln, você tem 2 meninas lindas. Me conta o nome delas e as idades. Tá bom. Eu tenho 2 princesas lindas. Então a mais velha chama Mayumi, ela tem 10 anos, chegou aqui com 10, Que amor. né? E a mais nova chegou com 5 e já fez 6. Quando que ela fez aniversário? Fez em agosto, Que amor. dia 15 de agosto. E a gente se mudou no dia 20 de maio, então a gente chegou aqui, não tinha mais escola. Porque é verdade, Já era férias. E elas já verdade. vinham de uns 2 meses de férias no Brasil. Chegou aqui mais 3 meses de férias. Eu sei que deve ter sido intenso. Então, quando foi para voltar para a escola, não quero ir para a escola. Como assim, né? Escola? O que é isso? Por que eu preciso disso? Né? Eu acho que a gente estava comentando um pouquinho antes de gravar, né? Realmente, eu acho que quanto antes você vem, se as crianças são menores, ou se você não tem filhos, é mais fácil. Quanto você tem filhos, o desafio é maior, e quanto maior a idade, mais desafio ainda. Eu imagino. Né? Mas a gente vai falar um pouquinho das escolas depois. Isso. Mas o fato delas, como que está sendo... Bom, primeiro, o primeiro aniversário aqui, como foi? Então, isso foi bem legal. Porque esse também é um desafio, principalmente para criança, Esse é né? um desafio. Eu acho que o grande desafio, a gente tem falado muito disso, né? Como é que a gente lida com as situações? E eu procuro sempre, no começo, até quando a gente não tinha conseguido ainda a casa, a gente estava naquela parte de processo, a gente estava com uma casa alugada de Airbnb, e a gente fazia algum dia comida, mas praticamente todo dia a gente ia comer fora, porque não dava para fazer todas as refeições, trabalho e tudo mais. E aí quando a gente chegava em algum lugar para comer, eu falava, olha, hoje nós vamos agradecer porque... Aí eu falava alguma coisa, porque a Patrícia ligou e falou que a casa realmente vai ser entregue no dia 27. Aí todo mundo, nossa, que legal, então hoje vamos agradecer a Deus por isso. Então todos os dias eu sempre falo, hoje nós vamos agradecer a algo. Que né? amor, que ótimo. Então a gente agradeceu pela casa, a gente agradeceu por ter conhecido você. Que amor, obrigada. Todo dia a gente comemora alguma coisa. Até o Lincoln brinca, né? Fala, nossa, hoje nós vamos agradecer o quê que nós estamos aqui? O que nós vamos agradecer aqui no Olive Garden? O que nós vamos agradecer que nós estamos comendo fora de novo? Vamos agradecer que o Brincardo chegou, vamos agradecer. Então a gente sempre procura algum motivo para estar grato. Né? Excelente. Porque perfeito. um coração grato, né, Patrícia, é um coração feliz. É verdade. Então, no dia do aniversário dela, a gente tentou fazer com que ela se sentisse grata por estar aqui, grata por estar vivendo uma experiência nova. Então, a gente pegou ali a sala, que ainda não é a sala de jantar, e a gente decorou e a gente comprou alguns brinquedos que o pessoal do Brasil mandou em nome de cada um da família, fiz cartinha, pedi para a professora dela do Brasil, escreve uma mensagem que eu vou entregar para a Sayuri. Então as amiguinhas também mandaram vídeo, então procurei dar uma continuidade das relações que ela tinha. Que amor, né? Que legal. E aí a gente fez isso e ela ficou super feliz, porque ela viu assim, é um presente da minha avó, dos meus avós, né? Então assim, a avó deu um presente, a Bachan, que é avó em japonês, deu outro presente, os meus irmãos outro presente. Então ela viu e cada um deu um presente, eu escolhi um presente que parecia com ele. Né? Então a minha cunhada dá muita massinha. Então eu dei um presente de massinha. Ela, eu sabia que a tia Paty ia me dar isso. Que graça. Né? Então ela ficou super feliz. A gente cantou parabéns com os avós, não deu para os meus irmãos participarem porque estava bem corrido, porque a gente comprou um bolo de sorvete e pôs na geladeira e o sorvete derreteu. Eu acho que eu já conheço uma história dessas, não tem mais alguém. Super comum, o sorvete derreteu, então liga logo para todo mundo. E a minha irmã até falou, cadê o vídeo, né? Até depois pedi desculpa para minha irmã, porque não deu, porque o sorvete derretendo, a gente canta logo os parabéns. Que graça. E
graças a Deus aqui na rua elas têm uma amiguinha, né, que é a Isabela, que os pais dela moram aqui na casinha, sem ser a próxima, que é um casal americano, a outra. Eles são brasileiros também? Não, eles são cubanos. Que amor. Então, sabe aquelas minisséries americanas que sempre o vizinho tá dentro da sua casa? Você pensa assim, imagina que isso não vai acontecer comigo. Não, é a Isa aqui dentro. Que ela graça, tá sempre aqui. Que bom, olha só. A gente super feliz, então ela participou dos parabéns, cantou parabéns, então a gente cantou em português, cantou em inglês e depois em espanhol, e aí foi uma festa e foi legal. E mais uma coisa bem interessante, muito obrigada por isso, porque eu acho que a tua presença de percepção, de trazer a família mais perto de uma forma simbólica, vai ser inesquecível, pode saber, para vocês e para ela. Verdade. A outra coisa que eu queria perguntar das meninas, que eu lembro certinho, é como que elas estão com relação aos insetos. Porque... é verdade. E as lagartixas. Você tem razão. Você sabe, eu vou contar a gente, no começo, né, eu não, aquele desespero, porque a gente estava no apartamento, em São Paulo, né, e pandemia, a gente, por causa dos nossos pais, não saía muito, a gente veio assim, e violência, então a gente vivia uma vida bem, casa, shopping, casa dos avós, passeios bem controlados, né, a gente ia em parque, mas, né, sempre ia no parque, voltava, e aí chegou aqui, nessa casa maravilhosa, natureza de um lado 100%. uma reserva, natureza 100%. E aí começou realmente a ter via aranha, começava a gritar. Aí a gente, lógico, contratou uma empresa que veio, detetizou um pest control. E a gente começou a fazer alguns desafios, principalmente o Lincoln, né? Então ele começou a fazer uns desafios. Um dia a gente tinha uma perereca morta aqui desse tamanhozinho, era até bonitinha. Morta aqui no jardim, ele falou, quem pegar a perereca na mão vai ganhar $10. Ah, menino, o medo passou rapidinho. Puxa com vida, $10. Tá tudo resolvido. Tá tudo resolvido. E no começo até vinha a empresa de pet, né? Eu brinco que eu ia trabalhar e levava alguém comigo. Porque eu chegava lá no trabalho, tinha lagartixa. Um dia você desceu na Target, tinha uma perereca. A hora que eu abri o porta-mala, ela tava lá. Ai, que coisa. Eles entram no carro. Aí nesse dia, lá em casa no começo... nunca entrou. Eu tenho a minha, né, os meus bichinhos de estimação, eu falo que é o guardião do portão, ele fica sempre paradinho em cima do portãozinho que eu tenho do lado. E tem uma perereca, só que a nossa é albina. Aqui também tem bastante albina. Albina, e ela fica na lixeira, então é um estresse cada vez que eu tenho que ir lá fora. Porque para levar o lixo, eu abro aquela tampa, mas se esse bicho pular em mim, eu falo, vou morrer aqui. A Sayuri teve Então, no começo, como a gente ainda estava vendo, que empresa a gente vai contratar? Porque tudo um aprendizado, você fica com um pouco de medo de errar, então você quer tomar uma decisão, a melhor decisão possível, né? E antes a gente contratar, a gente acho que até demorou um pouco para quem mora do lado de uma reserva florestal. Sim, sem dúvida. Perderam muito o medo. Que medo, legal. Né? E a Isa, né, nossa vizinha, é muito legal porque a Isa nasceu aqui, ela é descendente de cubanos, mas ela nasceu aqui, então ela não tem medo, ela tem cobra, né, que às vezes aparece ali, ela olha a cobra, as meninas já começam, cobra, não faz nada, essa não faz nada. E então é muito legal essa relação, não é? Muito. Acabou de passar aqui uma cobra. E a cobra, os clientes me falam, até pra você falar, Patrícia, meu Deus, tem uma cobra na minha casa. Eu falo, que cor que é? A gente tem que saber primeiro a cor. É verdade. Se é preta, fica tranquilo que ela não vai fazer nada. Ela vai passar e vai embora, porque ela tá aí, ainda mais tem um lago imenso aqui atrás. Lago imenso. Depois a gente mostra. Porque, enfim, a gente vai se acostumando. São coisas que vão fazendo... Eu me assusto até hoje. Inclusive aqui... Depois, não sei se vai aparecer hoje, mas um dia eles estavam aqui, até eu estava viajando, eu já vi também depois comigo. Apareceu aqui nessa reserva aquele felino puma, que é um animal super raro aqui nos Estados Unidos, na Flórida, é quase em extinção. E tem aqui nessa reserva, a gente já viu uma família com 5. Ai, que lindo. Já viu 2 vezes. É um gato, mas assim, ele é mais selvagem. Ele é selvagem. Tem coelho, tem várias coisas. Mas aí a Mayumi queria ir atrás desse puma. Não pode. Esse já não pode. Né? E aí eles ficaram, uma família que ficou ali. Que lindo. Muito bonitinho. Muito legal, viu só? Toda essa transição, como que está sendo a tua experiência? Vocês estão felizes? Gostaram dessa escolha, dessa vinda? Como é que é?
Olha, Patrícia, apesar da saudade da família, que eu acho que é o que, né? Sempre pega. Sempre pega, a gente está muito feliz. Que amor. A gente está muito feliz. E eu acho que se eu pudesse deixar como aprendizado da experiência que eu tive, vai fazer 6 meses semana que vem que a gente migrou, né? Eu estava fazendo as contas no carro. E eu acho que o primeiro aprendizado é não assumir a experiência de alguém como a sua experiência. Perfeito. E aí eu acho que nem pelo lado positivo, nem pelo lado negativo. Né? Por exemplo, a compra do carro. A gente sempre escutava, a gente via vários vídeos. Ah, não, você vai lá, você chega com 20% de entrada e você compra um carro. Primeiro lugar que a gente foi, a gente não conseguiu aprovação. E o segundo lugar, a gente teve que dar 50% de entrada. E nessa hora, a gente ficou 8 horas na concessionária. Foi o dia que a gente pegou a chave da casa. Eu né? lembro. Não tem como eu ligar para... não, eu vi esse vídeo do youtuber que me falou... Você não tem para quem solicitar apoio. Não, eu vou buscar uma referência que a pessoa me falou essa informação. Você não tem. Então, eu acho que tanto pelo lado que negativo ou pelo positivo, a experiência de alguém não significa que vai ser a vai sua. se repetir. Então, em vários aspectos que a gente pode ficar o dia inteiro falando, mas... E do lado também, às vezes as pessoas falam de coisas negativas dos Estados Unidos, como o americano, uma pessoa muito fechada, uma pessoa que não conversa, uma pessoa que... E comigo tem sido diferente. Eu já tenho mais de 3 exemplos de eu estar em algum lugar e uma americana vir falar comigo, ou para elogiar que eu estou cuidando das minhas filhas. Um dia a americana chegou e falou: olha, eu quero te dar os parabéns, porque você está fazendo aquilo que é mais importante, que é cuidar da sua família. Parabéns se você está com as suas filhas. Que graça, e olha só. Piscou, deu um sorriso. Eu falei, nossa, ela não veio elogiar o meu tênis, ela veio fazer algo bem profundo, que é elogiar uma decisão pessoal minha, né? Também estava no Mac um dia uma americana com 2 filhinhas, elas brincando, né? E a americana veio e falou: olha, licença. Eu pensei, pronto, aconteceu alguma coisa, porque eu sempre, naquele momento, eu lembro de histórias de pessoas que contam, né? Ah, o meu filho abraçou outro americano e não pode, né? E eu falei, ela vai fazer uma queixa. E eu já comecei a pensar, como eu vou responder isso em inglês? Porque também não é o seu automático, né? E aí ela falou: olha, eu quero te falar que a sua filha, é a mais velha, né? É uma pessoa maravilhosa. Ela é muito amorosa, ela brincou com as minhas crianças. É uma menina incrível, está de parabéns. Então, assim, são experiências que eu não escuto falar dos americanos. E isso eu passei com americanos, não são descendentes de latinos, nada. São pessoas que só falam inglês, nascidas aqui há muito tempo. Então, eu acho que trazer alguns conceitos do Brasil e escutar a experiência do outro é importante, mas vir com uma página em branco disposta a escrever a sua própria história. Muito legal. E é bem isso mesmo, porque se a gente vem cheio de pré-conceitos, a gente já define o que vai acontecer dentro da gente. É verdade. E pode estar acontecendo completamente diferente à nossa volta e a gente não consegue perceber. Não Parabéns. consegue perceber. E eu vou te dar o meu depoimento com relação a vocês. É tão bacana de ver a adaptação tão rápida, porque o que você comentou no começo do vídeo, quando a gente está grato, né, o nosso coração é feliz. E quando o nosso coração está bem, pode estar caindo o mundo à nossa volta, a gente tem serenidade para lidar com tudo, porque não é fácil. Não é. Não é fácil para ninguém. Não. Nem para quem está aqui há muito tempo. Não é fácil. Porque sempre vai ter alguma coisa diferente, né? Sempre você vai ter. E assim, você não domina a informação. Você não domina o que está por trás, você não domina o processo. Né? Eu fui fazer a consulta das meninas para elas entrarem na escola e eu cheguei lá e eu perguntei, né? Tem que pagar alguma coisa? Tem algum custo? Eu lembro que você comentou comigo. Elas falaram, não tem custo nenhum. Eu falei, nossa, que ótimo, né? Aí já pensei, mas todo mundo fala que custa $25 mais ou menos por criança, mas ela tá falando que é de graça, tá vendo? Já é diferente do que é para todo mundo. Falei, tudo bem. Aí sentei tudo, ela falou, a senhora tem convênio? Né? Eu falei, tenho. Aí dei a carteirinha, ela falou, então é 25 por criança. Eu falei, ué, mas se eu não tenho convênio é de graça, se eu tenho convênio é 25. Então, assim, até a maneira que o sistema funciona é diferente. É diferente. Então, assim, e aí eu vim para casa pensando, né? Esse dia eu fiquei até um pouco desconfortável. Cheguei aqui e falei pro Lincoln, mas amor, não faz sentido. Como é que pode? Eu já trabalho, já pago o convênio, eu ainda tenho que pagar a consulta. Aí ele falou, não. E aí o balance do casal. Não, faz todo sentido, pensa bem. Quanto melhor a condição da pessoa, mais ela tem que contribuir com o país, melhor.
Aí você respira fundo e fala, se faz sentido ou não, é assim que funciona. A regra do jogo não adianta. Não adianta, entendeu? Isso é um outro fator bem importante, né? A gente está acostumado numa cultura e nas regras, que não são regras, que quem esperneia mais, né, quem chora mais, ganha alguma coisa ou não. Aqui não adianta. Você pode chorar, espernear, é a regra, acabou, vai acontecer. Próximo, né? Eu sempre Exatamente. brinco. E se resolva, porque não vai mudar. Não, e a responsabilidade de não ter cumprido o prazo ou de não entender é sua, não é deles. Eles só estão cumprindo o processo. Então, porque isso é um amadurecimento cultural, que eu brinco, né? Que eu sempre penso. Esse amadurecimento tem uma curva. E tem aquelas pessoas que ficam batendo na mesma tecla. Mas no meu país não é assim, isso está errado, não faz sentido. Tipo, aceita e vai, porque senão você não sai, você fica parado com as tuas verdades e você está num outro lugar, né? Está num outro lugar. Você vai ter que se adaptar e tentar entender, né, como é que as coisas funcionam e se adaptar a isso, porque aqui o que a gente sempre escuta, isso eu sempre escuto, isso é verdade. Tudo americano é mensagem ou ligação. Então você manda um e-mail para a pessoa te ligar, mas então por que a gente não continua a conversa por e-mail? E o Lincoln, ele não gosta de falar pelo telefone, né? Sim. Então ele fez um cadastro numa empresa de placa solar. Ele fez um cadastro que ele só queria saber como funcionava. Ele fez lá o cadastro. Esqueça. A partir daquele dia que ele fez um cadastro, começaram a ligar. E quando ligam, falam inglês, ele pede para eu atender. Ele, amor, você pode atender e tal? Aí eu atendo. Só que começaram a ligar muito. Aí ele falou, não é possível. Aí ele começou a ficar, não nervoso, mas como assim? Eu só fui lá, eu só queria uma informação. Por que eles estão ligando? Você abriu uma porta. E várias empresas estão ligando. Aí eu perguntei. Falei, olha, desculpa perguntar, mas... Porque eu falei, qual que é a empresa que está falando? Falou o nome. Ele falou, mas não foi essa empresa que eu fiz o cadastro. Eu não autorizei. Ele já ficou meio assim, eu não autorizei ninguém a falar comigo. Aí eu falei, como que você conseguiu o nosso dado? Ele falou, existe... Aí a pessoa dessa empresa explicou. Existe uma parceria entre as 3 empresas de placa solar aqui da região da Flórida. A gente tem um contrato que quando uma recebe um contato de um potencial cliente, a gente é autorizado a dividir esses dados com as 3 empresas. Então, eles apareceram aqui na porta, eles vieram aqui, tocaram a campainha, ele falou, o que está acontecendo? Eu só preenchi o dado no site, é telefone, é mensagem, vieram aqui. Aí eu expliquei para ele, eu falei, olha, quando você preencheu, você deu essa autorização. E agora? Agora eles estão numa competição. É o livre mercado. É o mercado. Quem ganhar primeiro vai fechar. Né? E eles são tão bons, né? Isso americano é bom. É tão bom que no final a gente fechou. Comprou. Esse é o país como é que é? Não é nem do marketing. Eu acho que eles são persistentes. Eles são consistentes, é esse o grande fator, é consistência, porque não foi uma vez nem 2 vezes, eles ficaram. Eles vieram aqui e assim, o Lincoln queria saber quanto que eu vou ter que pagar, e aí eles respondem, né, bem treinados, não, você não vai pagar nada pra mim, na verdade você vai economizar. A gente, mas como que eu vou economizar? Daí eles querem, eu sei como é, porque eu recebo esses treinamentos, eles querem mudar a sua maneira de pensar. E realmente eles estavam certos, porque ao final a gente vai ter uma economia, né, ao invés de pagar para a empresa elétrica da cidade, a gente vai pagar o financiamento das placas e a gente vai economizar quase $100. Excelente. Então, eles tinham razão, mas foi todo um processo. Alguns meses conversando, nem falho, mas então que bom. E Sâmia, tá uma delícia a conversa, você é ótima. E é tão gostoso, porque é um desafio, para mim sempre é um desafio. Essa câmera é sempre um desafio. E é tão gostoso quando as pessoas são naturais e dão continuidade na conversa, que é uma delícia. Mas enfim, quero te convidar para o nosso próximo vídeo, né? Combinado. Para você dividir um pouquinho mais de experiência, você que está chegando agora aqui no canal. A Sâmia vai dividir com a gente as experiências que ela teve com relação às escolas, com relação ao processo de escolha dessa localização, enfim, e tudo mais que está acontecendo nesses últimos 6 meses da vida dela. Verdade. E se você tem alguma dúvida sobre o mercado imobiliário aqui na Flórida Central, entre em contato comigo por WhatsApp, por e-mail ou por telefone. E eu te vejo no próximo vídeo.